Você está na cozinha, a pia ainda cheia, o celular vibrando em cima da mesa e aquela sensação incômoda de que o dia está correndo mais rápido do que você consegue acompanhar. Então chega uma mensagem, simples, direta. Você tem 1/3 aí para me emprestar? É só por hoje, eu estou precisando. E isso pega você desprevenido. A primeira reação quase sempre é automática. Claro, pega aqui. A gente aprendeu a ser assim, generoso, disponível, rápido em ajudar. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Existem pedidos que parecem pequenos, quase insignificantes, e ainda assim tocam uma parte muito íntima da sua vida espiritual. É como se alguém encostasse na fechadura do seu quarto sem avisar. Não é exagero. É só uma verdade meio desconfortável. Tem coisas que, quando saem da sua mão, levam junto um pedaço do seu chão. Eu não estou aqui para criar medo nem para alimentar paranoia religiosa. Estou aqui para ajudar você a enxergar com mais clareza. Muita gente vive a fé com sinceridade, mas com o discernimento cansado. E é nesse cansaço que a gente faz atitudes bonitas por fora e desorganizadas por dentro. Existe um ensinamento muito repetido na espiritualidade carmelita, ligado à experiência profunda de Santa Teresa de Ávila, que fala exatamente sobre isso. O cuidado com aquilo que se tornou extensão da sua oração. Não como superstição, não como amuleto, mas como parte real da sua caminhada com Deus. É como se ela lembrasse que há um trio de coisas que parecem apenas objetos, mas carregam história. Lágrimas, promessas sussurradas, noites escuras, pedidos feitos no limite, gratidão silenciosa. Quando você empresta algo assim, não está entregando só matéria, está entregando memória espiritual. A primeira dessas coisas é o seu terço, o seu, aquele que já esteve nas suas mãos em dias leves e em dias insuportáveis. Aquele que você apertou quando a notícia pesou, quando a ansiedade apertou o peito, quando você quis falar com Deus e não encontrou palavras bonitas. Quando o terço é vivido de verdade, ele deixa de ser enfeite, vira caminho. Para quem olha de fora, é apenas um cordão com contas. Para você, é um mapa. Cada conta já trouxe você de volta para dentro de si inúmeras vezes. Já ajudou você a respirar, a voltar, a se organizar por dentro. Por isso, quando você entrega o seu terço a alguém, mesmo com boa intenção, pode surgir aquela sensação estranha de estar sem uma parte sua. Não é porque Deus depende do objeto. Deus não depende de nada disso. Mas o seu coração cria vínculo com aquilo que serve de ponte. E quando a ponte some, você sente. Você já percebeu aquela semana em que tenta rezar e tudo parece raso? A cabeça não se firma, o peito não desacelera. Você começa e para, como se algo interrompesse o fluxo. Às vezes é só cansaço mesmo, mas em outras vezes é perda de referência. É como retirar o ponto de apoio que lembrava você de voltar. E aqui existe uma diferença importante. Isso não é sobre deixar de ajudar, é sobre ajudar do jeito certo. Se alguém precisa de um terço, você pode presentear outro, pode acompanhar a pessoa para comprar um, pode ter alguns separados justamente para isso. Um que não seja o seu companheiro de guerra. Porque existe aquilo que você usa na batalha e existe aquilo que você oferece como presente. Ser generoso não significa abandonar a si mesmo. O problema começa quando confundimos caridade com desistência pessoal. Você empresta o seu terço, fica sem ele, depois se cobra porque não está rezando como antes. Mas como rezar do mesmo jeito se você retirou de si uma âncora emocional e espiritual que funcionava como gatilho de retorno? Tem gente que não entende isso. Você entende, porque sente no corpo. E preciso dizer algo com cuidado, sem exageros. Às vezes a pessoa pede com uma insistência que soa estranha, uma urgência que não combina com o tamanho do pedido. Você sente um incômodo leve, uma resistência pequena por dentro. Mas cede. Cede com medo de parecer ruim, fria, pouco cristã. Só que discernimento também é cristão. Dizer não com paz também é cristão. Em certos momentos, o não é exatamente a forma de proteger aquilo que Deus está organizando dentro de você. Você não precisa se tornar dura, mas precisa se tornar firme. Então, antes de sair emprestando o que é íntimo, respire.
Pergunte a si mesma: isso é instrumento da minha oração pessoal? Isso carrega minha caminhada? Isso é ponte, escudo, hábito que me sustenta? Se a resposta for sim, talvez o caminho mais sábio seja não emprestar. Você pode dizer com tranquilidade que esse é muito pessoal para você, mas que ajuda a conseguir outro. Simples assim, sem culpa, sem drama. E eu ainda quero conduzir você com calma às outras duas coisas desse trio. Uma pode estar na sua cabeceira, a outra talvez esteja na parede do seu quarto, olhando para você todas as noites. Quando elas saem do lugar, a casa muda. Fica diferente, como se faltasse um silêncio bom. Você já sentiu isso, só não soube explicar. Agora deixa eu entrar com você no seu quarto. Não o quarto arrumado quando chega visita. O seu canto de verdade. Aquele espaço onde você já chorou sem fazer barulho, onde agradeceu em silêncio, onde fez promessas que ninguém ouviu. Quase sempre, ali existe um livro que deixou de ser apenas livro. A sua Bíblia. Não uma edição nova, recém-comprada, mas aquela com marcações tortas, cantos dobrados, folhas levemente amareladas, versículos sublinhados no dia em que você estava no fundo do poço. Essa Bíblia virou testemunha das suas lutas internas, das perguntas sem resposta, dos momentos em que você disse: Deus, me ajuda porque eu não estou aguentando. E quando alguém pede para emprestar sua Bíblia para um estudo, soa nobre. E pode ser mesmo. Só que existe uma diferença enorme entre emprestar um livro qualquer e entregar algo que se tornou extensão da sua intimidade com Deus. A sua Bíblia carrega o seu ritmo. Ela parece abrir quase sempre nas mesmas páginas que já consolaram você. Ao tocá-la, você lembra de fases específicas. Lembra de uma dor. Lembra de uma resposta. Isso cria uma ligação profunda. E quando você empresta, às vezes não acontece nada de dramático, mas em outras vezes surge algo sutil. Quando ela volta, você abre e sente que não é igual. Não porque Deus mudou, não porque a palavra perdeu força, mas porque sua mente e seu coração sentiram uma pequena ruptura. Como se alguém tivesse mexido numa gaveta muito íntima. Dá para reorganizar, claro, mas exige esforço. Nesse intervalo, a leitura pode ficar mais dispersa, mais fria, menos envolvente. Não é castigo, é desconexão. Tem algo que quase ninguém comenta. A Bíblia de quem sustenta espiritualmente a casa influencia o ambiente, não de forma mágica, mas de um jeito psicológico e espiritual muito concreto. Quando você lê em voz alta, quando medita, quando deixa aberta em um salmo que sustenta você, algo muda. Você já percebeu? Depois de uma leitura sincera, o ar parece menos pesado. As discussões perdem força. As palavras duras não encontram tanto eco. Agora imagine essa presença ausente por dias. A casa continua funcionando, claro, mas parece faltar alguma coisa. Como se o coração da casa tivesse diminuído o ritmo. E, mais uma vez, não é sobre egoísmo. Se alguém precisa de uma Bíblia, existem muitos caminhos. Você pode dar outra, pode ler junto, pode enviar foto do trecho, pode sentar ao lado da pessoa e meditar ali mesmo. Mas a sua Bíblia pessoal, aquela que conhece seus segredos, precisa permanecer com você. Não porque Deus vá se afastar se você emprestar, mas porque você precisa de estabilidade espiritual. E estabilidade nasce da repetição, da constância, de ter sempre o mesmo ponto de encontro. Talvez enquanto você escuta isso, alguma memória venha à tona. Um período em que a sua casa ficou estranha. Discussões surgiram do nada. Seus filhos mais irritados. Seu marido mais distante. Você mesma mais ansiosa. Você pensou que era só fase. Pode ter sido. Mas também pode ter sido a soma de pequenas decisões que afastaram você das suas bases espirituais. Nem sempre é um grande erro. Às vezes é apenas uma sequência de concessões silenciosas. Quando você aprende a proteger o que é sagrado para você, algo muda por dentro. Você começa a se respeitar mais. E quando você se respeita, os outros percebem. Sua fé deixa de parecer frágil, algo que qualquer um pode manusear, e se torna firme, com limites claros. Isso transforma o ambiente. Agora eu quero falar direto com você.
Se tudo isso está abrindo seus olhos para algo que nunca tinha parado para pensar, fique até o final. O que vem a seguir é ainda mais profundo. Se esse tipo de conversa fortalece você, ajuda a viver sua fé com mais maturidade e menos culpa, considere se inscrever no canal, não por obrigação, mas como escolha consciente de continuar crescendo. E deixe um comentário contando se já viveu algo parecido. Sua experiência pode impedir que outra pessoa cometa o mesmo erro. No próximo bloco, eu vou falar da terceira coisa desse trio, talvez a mais silenciosa de todas, mas também a que mais impacta o ambiente da sua casa. Quando ela sai do lugar, você sente no sono, na paz, no clima do lar. Agora volta o olhar para a parede do seu quarto, ou pelo menos traga ela à memória. Talvez exista ali um crucifixo, não aquele pequeno que fica esquecido na carteira, mas o que permanece fixo na altura dos seus olhos enquanto você dorme. Você já percebeu como a gente se acostuma com essa presença? Ele não fala, não faz barulho, não exige nada. Só fica. Presença silenciosa, memória constante de sacrifício, amor e entrega. Mesmo quando você não reza em voz alta, só de olhar para ele algo se organiza por dentro. É como se uma voz mansa dissesse que há propósito, que ainda não acabou, que existe sentido mesmo no que dói. Agora imagine a cena. Alguém pede esse crucifixo emprestado. Uma amiga que se mudou, uma prima atravessando uma fase difícil, alguém que quer sentir mais fé no próprio quarto. Você, com boa intenção, tira da parede e entrega. O gesto parece bonito, e pode ser, mas depois que ele sai, o quarto muda. Nada dramático, nada assustador, só diferente. O silêncio parece outro. O sono às vezes fica mais leve demais ou mais inquieto. O ambiente perde um pouco daquele acolhimento que você nem sabia explicar, mas sentia. Não é poder mágico, é vínculo. O crucifixo ali era um ponto de referência emocional e espiritual. Ele marcava território interior. Dizia, mesmo sem palavras, que aquele espaço já foi lugar de oração, de pedido, de gratidão. Quando você remove, ainda que por pouco tempo, quebra uma continuidade. E continuidade na vida espiritual vale ouro. Muita gente só percebe depois das noites agitadas, depois que a casa parece mais tensa, depois que pequenas discussões ganham proporções desnecessárias. A explicação rápida costuma ser coincidência. Pode ser, mas também pode ser a ausência de uma referência espiritual constante. A gente subestima o quanto o ambiente molda o que sentimos por dentro. E o crucifixo não é enfeite, é lembrança diária de quem governa aquela casa. Existe algo ainda mais profundo aqui. Quando você decide proteger o seu terço, a sua Bíblia e o seu crucifixo, você não está defendendo objetos, está protegendo sua constância espiritual, está afirmando para si mesma que escolhe manter suas bases firmes. Isso muda a postura com que você enfrenta o mundo. Talvez agora você esteja lembrando de momentos em que cedeu para não decepcionar alguém. Talvez esteja pensando que nunca tinha enxergado por esse ângulo. E tudo bem, crescer não é carregar culpa, é ganhar consciência. O pior caminho seria se punir. Não é sobre isso, é sobre ajustar. Se você já emprestou, se já sentiu desconexão, se percebeu mudanças sutis quando algo saiu do lugar, respire. Dá para reorganizar. Recoloque o crucifixo na parede. Retome a leitura da sua Bíblia com intenção renovada. Segure seu terço como quem reencontra um amigo antigo. A espiritualidade é viva. Ela responde quando você responde. E deixa eu falar com o coração agora. Se essa reflexão toca algo profundo aí dentro, permaneça. Inscreva-se não por pressão, mas por escolha de caminhar com mais maturidade espiritual. Aqui não é sobre medo, é sobre aprender a dizer sim com consciência e não com paz. Se você já viveu algo parecido, compartilhe nos comentários. Conte o que aprendeu. Quando você fala, fortalece outras mulheres que talvez estejam passando pelo mesmo e ainda não tiveram coragem de admitir. Respira fundo comigo. Depois de tudo o que foi dito, a última coisa que eu quero é que você saia daqui com medo. Nunca foi sobre medo. É sobre maturidade espiritual. Fé não é só aquele sentimento bonito de domingo. Fé
É organização interior de segunda a sábado. É saber o que entra, o que sai, o que permanece. É reconhecer o que é íntimo demais para ficar circulando de mão em mão. Existe uma prática simples que amarra tudo isso. Nada complicado, nada secreto. Uma atitude diária, quase invisível, mas muito poderosa. Consagrar de forma consciente aquilo que sustenta a sua oração. Antes de dormir, toque no seu terço e diga com suas próprias palavras que aquilo ajuda você a lembrar de Deus e que não quer tratar como algo comum. Coloque a mão sobre a sua Bíblia e agradeça porque ali você encontra direção. Olhe para o crucifixo e entregue sua casa. Peça que ele permaneça. Simples, sem teatro, com intenção. Quando você faz isso com constância, cria raízes. E raiz segura a árvore quando o vento sopra forte. A maioria das crises espirituais não começa com grandes quedas. Começa com distrações pequenas, afastamentos quase imperceptíveis, concessões que parecem inocentes. De repente você percebe que está rezando menos, lendo menos, sentindo menos, e não sabe quando começou. Muitas vezes começou quando o sagrado deixou de ser tratado como sagrado. Cuidar do que é santo na sua vida não é fanatismo, é coerência. Você protege seu celular, cuida das suas senhas, não entrega a chave da sua casa para qualquer pessoa. Então, por que entregaria sem refletir aquilo que organiza sua vida espiritual? Quando você entende isso, a culpa por estabelecer limites desaparece. Limite não é dureza, é direção. Talvez alguém ainda diga que é exagero, que é só um objeto. Você pode responder com calma que para outra pessoa pode ser só um objeto, mas para você é parte da sua caminhada. E encerrar ali. Não precisa convencer ninguém. Quem vive fé com profundidade entende. Quem não entende, ainda assim pode respeitar. O mundo já é barulhento demais. Tudo disputa sua atenção, tudo tenta ocupar sua mente. Se você não proteger seus pontos de silêncio, perde sua referência. O terço, a Bíblia, o crucifixo, eles funcionam como lembretes fixos no meio da confusão. São âncoras, e âncora não se empresta. Âncora permanece firme no próprio barco. Pense no impacto disso dentro da sua casa. Quando existe constância, seus filhos percebem, mesmo sem falar. Seu marido percebe, mesmo em silêncio. O ambiente responde à coerência espiritual. Não é sobre perfeição, é sobre estabilidade. E estabilidade gera paz. Talvez hoje seja dia de ajustar pequenos detalhes, pendurar novamente aquele crucifixo guardado, separar um terço extra para presentear alguém, mas manter o seu com cuidado redobrado. Limpar sua Bíblia, abrir naquela página que marcou sua história e retomar um hábito que estava adormecido. Grandes mudanças nascem de decisões pequenas. Eu termino com uma reflexão simples. Aquilo que você protege revela o que você valoriza. Quando você cuida da sua vida espiritual com atenção, está dizendo que sua relação com Deus é prioridade real, não discurso, prioridade. E isso transforma tudo.